Um jornalista fala a verdade, e acredito que todos os brasileiros também estão vendo e saindo dessa furada que é o PT. Vou mostrar aqui a jornalista da Oeste. Veja o vídeo. Interna do PT. Pois é, Daniel, isso provoca uma reação. Obviamente, o PT sabe que Flávio Bolsonaro representa um perigo para eles. Eles não aceitam alternância no poder. Acharam que, deixando o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, estariam com as eleições garantidas, mas não esperavam que essa reação, eu atribuo também esse crescimento nas pesquisas, ao próprio sentimento do brasileiro de fazer justiça, porque afinal, Jair Bolsonaro está preso por qual motivo? Esse processo não se sustenta, está cada vez mais evidente. E agora, recentemente, o episódio no Carnaval, milhões de reais sendo despejados numa escola de samba que sequer conseguiu se manter ali na elite, né? Parece que ela veio só mesmo para fazer essa propaganda rápida para o PT e a propaganda, o tiro acabou saindo pela culatra, né? Além de serem rebaixados, pegou muito mal. O povo brasileiro não aguenta mais pagar tantos impostos e não ver, de alguma forma, esses recursos se voltarem em forma de políticas públicas. E é isso que está acontecendo. O governo do PT usa o dinheiro público deliberadamente para se autopromover. Enquanto isso, o brasileiro vai no supermercado e só percebe que as coisas estão cada vez mais caras. O IBGE mente em relação as pessoas não estarem mais procurando emprego, quando, na verdade, o desemprego aumentou, o número de pessoas que estão buscando, inclusive, o seguro-desemprego já desmente os dados do IBGE, e é um governo que não se sustenta também pela verdade, né? Tenta comprar os seus eleitores, e aqueles que são os mais apaixonados, os militantes, fecham os olhos diante de aberrações como essa. Flávio Bolsonaro vem conquistando, inclusive, eleitores fora da bolha, né? Não é só a questão da capacidade de transferência de votos que Jair Bolsonaro tem, que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu, né, que Jair Bolsonaro tem essa capacidade de transferência de votos, mas Flávio também vem conquistando novos votos dentro da direita. Ele se apresenta como um perfil do Bolsonaro mais reticente, um Bolsonaro mais moderado, para aqueles que não se agradavam, porque o presidente falaria palavrões, mas hoje o povo brasileiro está colocando da balança, Daniel, de que adianta, né, fazer discurso bonito e, na prática, roubar a sociedade. Acho que é isso que vai pesar nas eleições deste ano, e o PT precisa correr atrás desse prejuízo. E vai fazer isso. Vai fazer isso jorrando dinheiro no Congresso Nacional para poder aprovar as pautas que ele acredita que vai conseguir comprar os eleitores ainda neste ano. Olha, a jornalista foi muito bem nas suas palavras. Realmente, enquanto os brasileiros estão endividados, o governo anda jogando e espalhando o dinheiro tão suado dos brasileiros em carnaval e em coisas que só beneficiam o próprio governo. Ou não, né? Porque o carnaval foi uma tremenda furada, já que até a escola de samba foi rebaixada. Pegou mal para ele. É triste ver um governo tão despreparado que só sabe cobrar impostos dos brasileiros. Vamos ver mais um trecho de outro jornalista da Oeste. Contra o autoritarismo, infelizmente, essa agenda, ela ainda não encontrou terreno fértil no nosso Brasil para o combate a essa agenda censória. Nós estamos assistindo aí desde 2019 esse autoritarismo do Supremo Tribunal Federal e esse consórcio juntamente com o governo federal nessa pauta, nessa agenda censória mesmo, mas isso não ganhou, infelizmente, a opinião pública como a pauta econômica ganha. Porque as pessoas vão todos os dias, toda semana, no mercado, tem que matricular filho na escola, tem aqueles que têm o seu plano de saúde reajustado o tempo inteiro. Essa agenda de imposto no Brasil foi uma constante na vida do brasileiro nesses últimos anos. Mais de 27 impostos.
aumentados nesse governo, e tem mais agora, a gente vai falar mais adiante de imposto de importação, sempre no argumento de proteger a indústria nacional e encarecendo as coisas para o brasileiro. Nem essa isenção do imposto de renda, o brasileiro vai conseguir sentir o alívio no bolso, porque tem a contrapartida. Eles aumentaram o imposto do outro lado. Então, justamente para conseguir fazer essa compensação. E quem é que vocês acham que vai pagar por essa compensação? O empresário, aquele que gera emprego, aquele que está tentando manter a sua folha de pagamento, ele vai precisar aumentar esse repasse para o consumidor, para ele poder dar conta da sua folha. Então, é aquele cobertor curto, cobre de um lado e descobre do outro, justamente porque o governo não quer fazer o dever de casa, ele não quer enfrentar a questão fiscal do nosso país, ele não quer diminuir gasto. E outra coisa, o que mais tem sido veiculado também são essas viagens milionárias do Lula, sempre com uma equipe muito grande, a primeira-dama esbanjando. O brasileiro percebe isso. Como é que eles estão defendendo os interesses dos pobres e oprimidos, estão aqui do nosso lado, mas a nossa conta é o tempo inteiro mais alta, a gente não consegue fazer o salário chegar até o final do mês e eles estão lá esbanjando? Então, o povo brasileiro percebe isso. E quando sente no bolso, isso se reflete nas pesquisas e também nas urnas. Gutapini, você mencionou aí que quem vai pagar, no final das contas, por esse aumento no número de impostos, inclusive, bom, a primeira-dama Janja da Silva, você deve se lembrar, diz que a chamada taxa das blusinhas, quem iria pagar imposto seriam os empresários, esquecendo-se do óbvio que você acabou de dizer, que, ao fim e ao cabo, quem vai pagar por isso, com o aumento desses produtos, é o consumidor. Ponto muito bem lembrado por você. Olha, tudo o que ela falou é verdade. O que esse governo está fazendo é só criar impostos para os brasileiros pagarem e criar auxílios. Muitos brasileiros estão endividados e todos esses impostos realmente só servem para dar luxo a quem está no poder, que fica em hotéis caríssimos sem se importar de onde vem o dinheiro, pois cada real vem dos brasileiros que lutam todo dia buscando levar uma vida melhor para seus filhos e parentes. Quando você liga a TV para ver notícias, é só corrupção. INSS, Banco Master, Correios sendo destruídos por corrupção, aumento de impostos. As coisas estão sérias aqui no Brasil. Se os brasileiros não acordarem e esse governo ficar mais 4 anos, já era o Brasil, infelizmente. As empresas estão saindo do Brasil porque não aguentam mais pagar impostos. Com isso, o desemprego vai aumentando e a qualidade de vida vai ficando cada vez mais difícil. Muitos brasileiros não vivem hoje, apenas sobrevivem, pois não sobra mais dinheiro para sustentar o luxo desses corruptos. Meu amigo, este ano temos que realmente lutar para que nossos filhos possam ter um futuro. Obrigado por assistir mais um vídeo. Deixe o like e se inscreva no nosso canal.